A paz, irmãos. Eu queria falar um pouco sobre vocação e eleição. Você sabe qual é a diferença entre vocação e eleição? E tem muitas pessoas na igreja que aceitam a Jesus, estão ali, mas não sabem qual é o real, o objetivo a qual o Senhor Jesus assim tem nos chamado para a sua grande obra. No livro de Mateus, no capítulo de número 28, nos últimos versículos, o Mestre, ele nos escolheu para que nós possamos ir por todo mundo, pregar o seu evangelho a toda criatura, e aquele que crê, certamente será salvo, e aquele que não crê, será condenado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, e no versículo de número 16, acompanhe comigo aí, na sua Bíblia Sagrada, para que possamos meditar e entender qual é o real significado da vocação e da eleição. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 16: Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para irem e dar fruto, vírgula, fruto que permaneça, vírgula, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele trata nós como se fôssemos uma vara, e ele é a videira verdadeira. E o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é o lavrador. Ou seja, toda vara que em mim não der fruto, o Pai vem e arranca. Mas toda vara que produzir fruto, essa certamente produzirá muitos frutos, e principalmente frutos dignos de arrependimento. Tanto que no versículo de número 3, no capítulo 15 de João, no versículo de número 3, ele diz que nós já estamos limpos pelo poder da palavra que ele vos tem assim anunciado e falado. Quando tratamos a questão de vocação, você certamente lembra daquela palavra que diz assim no livro de Mateus: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que é vocação? Vocação, para que todos possam entender, nada mais é que a chamada. É o momento em que você aceita a Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, da sua fé, da sua crença, e você acredita que o teu nome certamente está escrito no livro da vida. Só que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda fica se perguntando: pastor, para que Deus me chamou? Para que Deus me escolheu? Lembra no capítulo de Mateus, capítulo 28 de Mateus, a qual eu iniciei, acerca que o Senhor Jesus disse para os discípulos, para eles irem por todo o mundo,
pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele vocacionou 12 apóstolos que estavam ali do lado dele, junto com ele, aprendendo com ele. O interessante é que quando Jesus escolhe esses 12 homens, Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, ele capacita para a sua obra. Tanto que o Mestre, o nosso Senhor, ele escolheu e ele ensinou a maneira que os apóstolos tinham que exercer a função do ministério e da obra do Senhor. No versículo de número 16, no capítulo 15 de João, o Senhor, ele é bem claro em dizer que não foi nós que os escolhemos, mas ele escolheu a nós. Quando o Senhor, ele nos vocaciona e ele nos chama para a sua obra, tem que haver da minha parte e da sua parte um esforço. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Tem que haver em nossas vidas um esforço em fazer e cumprir em fazer a obra do Senhor. Por isso que Jesus, ele diz assim, que quando ele nos escolheu, ele nos chamou para a sua obra. Mas o versículo, no mesmo versículo diz, para que e darem muitos frutos, e que este fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que lhe pedirem. Lembra desta palavra também no versículo de número 7 de João 15, que diz assim, se vós permaneceres em mim, e eu em vós, e as minhas palavras permanecer em vós, pedirão tudo o que quiserdes, e vos será feito. Neste momento, Jesus está nos ensinando que quando nós estamos na palavra e vivemos a palavra e praticamos a palavra, qualquer coisa, ele não está dizendo, olha, se você pedir isso aqui, eu vou fazer, se você pedir aquilo lá, eu não... É tudo o que você pedir, tudo vos será feito. Mas para que Deus, ou o Senhor Jesus, possa fazer alguma coisa em nossas vidas, nós temos que estar firmes na palavra. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que a nossa chamada, ela tem que ser mais firme. Tanto que no livro de 1 Tessalonicenses 5:24, nos trata e nos fala justamente sobre isso. Quando nós fazemos a obra do Senhor, Ele se responsabiliza. Chamada ou vocação, o significado da palavra vocação quer dizer chamada. E eleição ou eleito, esta palavra, ela significa escolhido.
Por isso que quando a palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer que a nossa chamada, ela vire uma eleição. Ou seja, você tem que fazer que a sua chamada, cada dia, cada momento, você produz frutos. E quando você produz frutos, você não é mais uma chamada. Agora, você é escolhido. E quem é escolhido, meus irmãos, ele tem a certeza para onde ele vai. Quem faz mais firme a sua chamada, você está fazendo mais firme a sua eleição, ou seja, você é um escolhido de Deus para fazer a obra de Deus. Tanto que no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 1, do versículo de número 10 e 11, vai dizer que nós temos que fazer mais firme a nossa vocação ou a nossa chamada, para que possamos assim ser eleitos de Deus, ou quer dizer, escolhido de Deus, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é a salvação, o reino de Deus. Tem pessoas que estão dentro das congregações, mas ainda não sabem qual é a sua real chamada. Tem homens e tem mulheres de Deus que o Senhor escolheu para exercer o ministério, ou na palavra, ou da ciência, ou dos louvores. Por isso que você tem que fazer mais firme a sua chamada para você ser um escolhido de Deus. E como você faz isso? Fazendo a obra. Evangelizando, orando, intercedendo, jejuando, indo fazer missões que está no coração de Deus, e aí você vai entender no capítulo de número 15, versículo de número 17, que diz assim: este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. E você só pode amar o seu irmão ou a sua irmã se você está exercendo o ministério da palavra. Então faça mais firme a sua chamada e acredite que o Senhor, Ele é contigo para te dar vitória em tudo e em todas as coisas. Porque quando Deus escolhe, Ele capacita. E Ele está te capacitando para uma grande obra. Eu quero deixar para a meditação da igreja, para a meditação dos irmãos. Porque nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça.